crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e nós estamos falando do período entre guerras. E até agora nós falamos dos regimes totalitários, falamos as características, falamos do nazismo e falamos do fascismo. Agora nós vamos fazer o ensaio geral da Segunda Guerra Mundial, que vai ser a Guerra Civil Espanhola. Bora lá ver? A Guerra Civil Espanhola, que era para ter sido apenas um confronto interno, uma guerra civil de fato que a Espanha vivenciou nos anos 30, acabou ganhando uma dimensão internacional e acabou se transformando no cenário perfeito para o início da Segunda Guerra Mundial. Para a gente entender a Guerra Civil Espanhola e esse cenário de instabilidade que vai causar mais para frente a Segunda Guerra Mundial, precisamos lembrar um pouquinho de quem é a Espanha na fila do pão nesse momento, tá? A Espanha foi uma das grandes potências coloniais do século XVI. A Espanha teve todo o seu período dourado literalmente por conta do ouro, num período de auge da exploração mercantilista do Império Inca e do Império Azteca. Estamos falando do século XVI e do século XVII. A Espanha, no século XVIII, começou a sofrer com o atraso industrial que toda a Europa sofreu a partir da primeira Revolução Industrial, na qual a Inglaterra despontava como potência e acabava fazendo acordos nos quais a Inglaterra se enriquecia através do comércio com países que não tinham indústria. Portugal fez aquele tratado de Methuen, aquele tratado de panos e vinhos, e a Espanha fez um tratado muito parecido. Com a Inglaterra. Tanto é que a Espanha acabou se tornando um dos grandes alvos de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha no início do século XIX, o rei da Espanha foi deposto, e a partir daí a sequência da Espanha é uma sequência bastante complicada. Por quê? A Espanha teve a derrota para Napoleão, na sequência, quando tem a restauração do trono, tem as independências aqui na América Espanhola, a Espanha acaba gastando uma fortuna para tentar manter as suas colônias, coisa que ela não consegue. E quando toda a Europa, no século XIX, está na corrida imperialista na Ásia e na África, a Espanha ainda está juntando os cacos aqui na América. A Espanha ainda está lutando para tentar manter Cuba independente, Cuba como colônia. Cuba consegue sua independência em 1898. Resultado, a Espanha ela fica muito para trás na corrida imperialista na Europa. A Espanha é um país que sofre demais o processo de segunda revolução industrial, porque isso não acontece de forma sólida na Espanha, um dos últimos países a ter a sua segunda revolução industrial. E a Espanha chega no século XX como um país bastante atrasado e bastante desfavorecido em relação aos demais países europeus. E isso acaba afetando diretamente a condição das pessoas mais pobres. Só que, a partir de 1917, começa a aparecer uma alternativa para essa péssima condição de vida, que é a alternativa socialista, que é a alternativa mais à esquerda, tá? A Espanha, como país dependente, a Espanha, como um país que não se desenvolveu, foi um país que esteve muito ligado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos exportavam grandes quantidades de produtos para a Espanha e os Estados Unidos fizeram grandes investimentos na Espanha. Só que aí veio a crise de 29 e a crise de 29 acabou se transformando numa voadora para os interesses econômicos espanhóis. Uma Espanha que já vinha de quase um século de problemas, certo? De repente, a Espanha vê na crise de 29 uma enorme catástrofe econômica. Por quê? Por conta da dependência em relação aos Estados Unidos, das ligações econômicas que havia entre Espanha e Estados Unidos, das empresas que tinham filiais, dos bancos que tinham ligação. Quando explode a crise de 29, começam a cair as matrizes nos Estados Unidos e começam a cair as filiais na Espanha. Isso faz com que, em 1936, a eleição tenha sido uma eleição extremamente polarizada. Por quê? Setores populares se reúnem numa aliança, numa coligação de partidos mais à esquerda, chamada Frente Popular. E essa Frente Popular, ela é eleita na Espanha, certo? Ou seja, a eleição da Frente Popular promove uma ascensão operária na Espanha. Certo?
E nessa ascensão operária, você tem ideias tanto do socialismo utópico, quanto do socialismo, principalmente socialismo científico, mas também você tem algumas ideias mais anarquistas. Você tem um grupo que realmente é contra a estrutura. Essa frente popular era bastante ampla, ela lembra um pouco a Comuna de Paris. Digamos que ela é uma Comuna de Paris um pouco mais estruturada. Claro que isso aqui é um partido político, não pode ser 100% anarquista, mas você tem algumas ideias ligadas ao anarquismo aí no meio. Ou seja, era um grupo de fortíssima tendência à esquerda, de fortíssima tendência popular, o próprio nome te diz, que defendia realmente condições mais para os mais pobres. Então essa Frente Popular, ela está diretamente ligada à esquerda na Espanha. E aqui, já que nós estamos falando de regimes totalitários, a Espanha tem uma diferença. A Espanha, diferentemente da Itália, diferentemente da Alemanha, que viram a ascensão das ideias, mas não a ascensão política, a Espanha viu a ascensão política dessa Frente Popular. A Espanha viu essa Frente Popular chegar ao poder. E a Espanha vai precisar derrubar essa Frente Popular. Quem que vai derrubar essa Frente Popular? Essa Frente Popular vai sofrer a oposição conservadora. Quem é essa oposição conservadora? Quais são os grupos que fazem parte dessa oposição conservadora? Eu vou destacar 3 aqui. Tá? Primeiro, o exército, com apoio da burguesia e, de certa forma, com o apoio da Igreja Católica Espanhola. Setores ligados ao que havia de mais conservador à época se juntam para tentar impedir a ascensão da Frente Popular, que ganha a eleição e em 1936 vai sofrer um golpe de Estado conservador. Então a Espanha precisou de fato depor esse regime popular. Em 1936, um golpe de Estado depôs a Frente Popular. E a partir daí, a Espanha passou a viver um cenário de guerra civil. Por quê? Porque aqueles que estavam no poder e foram depostos começaram a lutar para não perder o poder. Por outro lado, os setores conservadores se articularam para tentar, de fato, tomar o poder. Nasce, então, uma guerra civil que vai colocar frente a frente os republicanos e os nacionalistas. Republicanos, que são aqueles que defendiam ideias um pouco mais sociais, mas principalmente os que defendiam ideias democráticas. Esse grupo republicano era aquele que defendia a manutenção da Constituição, o respeito ao resultado eleitoral. Já os nacionalistas eram aqueles que defendiam uma intervenção militar para acabar com a ascensão comunista na Espanha. Que não era bem comunista, mas o nome comunista era um nome bem, digamos assim, interessante na hora de captar apoios, tá? E aqui que eu quero que a gente pare um pouquinho e converse, porque é uma guerra civil. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas eu estou no Brasil, no século XXI, o que eu tenho a ver com a Guerra Civil Espanhola? Por que a Guerra Civil Espanhola afeta a minha vida? Que, aliás, é uma pergunta parecida com a que você se fez e me fez na Revolução Russa. Por que eu tenho que estudar o que aconteceu na Rússia em 1917? Porque tem alguns fatos que, apesar de não ter ligação nenhuma com o Brasil, acabaram interferindo no mundo inteiro. E a Guerra Civil Espanhola é uma dessas. Por quê? Em 1936, já havia uma instituição chamada Liga das Nações. Liga das Nações, que é a sementinha da ONU, certo? Aquela que depois da Segunda Guerra vai virar ONU, chamava Liga das Nações. Que era aquela que foi criada pós Primeira Guerra Mundial para zelar pela paz e pela ordem. A Liga das Nações, ela foi criada pela Conferência de Paris, certo?
com o propósito de impedir uma próxima guerra. Liga das Nações, que teve o boicote dos Estados Unidos, que abraçaram aquela política isolacionista, já que rejeitaram os meus 14 pontos de Wilson. Eu também não quero fazer parte da Conferência de Paris e eu não vou se envolver nos assuntos europeus. Tá bom. A Liga das Nações, ela vai dar uma ordem na Guerra Civil Espanhola. Qual era a ordem que havia aqui? País que fizesse parte da Liga das Nações não deveria se envolver na Guerra Civil Espanhola. França, Inglaterra, Japão, Brasil, países que fizessem parte da Liga das Nações não deveriam fazer parte da Guerra Civil Espanhola. Não deveriam tomar partido na Guerra Civil Espanhola. E aí você vai me falar, tá bom, Nicolás, não tem problema, é uma guerra civil, realmente ninguém deveria se envolver. Então, esse que é o problema. Esse ninguém é muito otimista da sua parte. Porque tem países que não participam da Liga das Nações, mas que de fato vão se envolver na Guerra Civil Espanhola. E eu não estou te falando de países assim, digamos, pouco significativos. Olha quem entra desse lado de cá. Esses republicanos, eles vão ter o apoio da União Soviética. Sabe aquele cara que adorava jogar estalinhos por aí? Então, a União Soviética vai se envolver na Guerra Civil Espanhola. Ô professor, mas não pode. Pode. A União Soviética não faz parte da Liga das Nações. A União Soviética, por conta da Revolução Russa, ela não fez parte da Liga das Nações. Ou seja, a União Soviética não está ferindo nada, ela pode entrar. Sabe quem mais vai entrar, mas do outro lado? Alemanha e Itália. Da Alemanha e da Itália. E nós estamos falando de 36. Sabe o que isso significa? Que já é a Alemanha nazista e já é a Itália fascista. É Hitler e Mussolini. Ô professor, e a Liga das Nações? Eles estão fora? Eles não fazem parte da Liga das Nações? Certo? Nasce então uma violentíssima guerra civil entre as... Vou te dar os nomes aqui. Brigadas internacionais e as falanges. Certo? Brigadas internacionais, formada basicamente por essa coalizão operária, por essa coalizão mais à esquerda, com apoio soviético, falanges formadas principalmente por exército, burguesia e igreja, com apoio da Itália e da Alemanha. Tá? Essa Guerra Civil Espanhola, ela acabou se transformando num ensaio do que mais pra frente, pouquinho mais pra frente, vai ser a Primeira Guerra Mundial. Tanto é que aqui, de certa forma, você já tem um dos blocos da guerra armados e aqui um adversário deles. Embora a situação aí não é tão tranquila, e a gente vai ver isso no vídeo da Segunda Guerra Mundial. Tá? Dentro da Guerra Civil Espanhola, tem um episódio que acabou sendo um episódio extremamente simbólico do que foi esse processo, que se deu em 1937, e é o chamado atentado a Guernica. E aí, você que gosta um pouquinho de arte, mas não tem muito repertório histórico, vai ter uma baita de uma reação bovina aqui. O que acontece aqui? Guernica era um dos centros de resistência republicana. Guernica era uma daquelas cidades que tinha profundas ligações com o movimento republicano. Era uma das cidades que tinha maior ligação com esse movimento contrário ao golpe. E Guernica era uma cidade que, curiosamente, tinha uma população formada muito majoritariamente por mulheres e crianças. Mas Guernica era uma cidade que se opunha ao governo Franco, governo que tinha se estabelecido após o golpe de Estado de 36. E a cidade de Guernica, ela foi violentissimamente bombardeada pelas falanges. Com um detalhe,
o governo franco convida Hitler e Mussolini para testarem em Guernica as armas que usariam na Segunda Guerra Mundial. Nicolás, mas como sabiam que teria uma Segunda Guerra Mundial? Porque a Segunda Guerra também teve um cenário de paz armada, porque a Segunda Guerra também teve uma pré-guerra, como houve também na Primeira. E porque Espanha, ou melhor, Alemanha e Itália queriam, a Alemanha queria muito uma Segunda Guerra Mundial por conta do revanchismo em relação à Primeira. General Franco então convida Hitler e Mussolini a testarem as suas armas em cima de uma cidade formada essencialmente por mulheres e crianças, e eu acho que é bastante claro o massacre que vai acontecer nessa cidade. Uma cidade que não tinha nem condições de resistir, foi arrebentada pelas tropas conservadoras com apoio externo. Essa cidade de Guernica vai ser, esse atentado a Guernica vai ser o tema central de um quadro de Pablo Picasso chamado Guernica, no qual é mostrado o horror da destruição, associado às ideias cubistas, associado a toda essa questão de arte que você pode procurar. Você pode ver aulas bem mais aprofundadas disso com os professores específicos de História da Arte. O fato é, Picasso vai pintar isso aqui, nesse momento. Tá? Picasso com uma clara posição política contrária ao governo que estava na cena. Com a vitória nacionalista na Guerra Civil em 39, até vou deixar grifado isso, esses caras ganharam a Guerra Civil, deixa marcadinho aqui, esses caras ganharam a Guerra Civil, consolida-se então, inicia-se então, um regime ditatorial totalitário, liderado por um general de sobrenome Franco. E essa ditadura Franco é mais um exemplo do que a gente fala de totalitarismos. Totalitarismo. A ditadura Franco, ela não deve nada à ditadura nazista, à ditadura fascista, só que olha a duração dela. A ditadura Franco, ela se inicia com o início da Segunda Guerra Mundial, praticamente, que é o final da Guerra Civil Espanhola, mas ela vai acabar em 76. Ou seja, enquanto Hitler e Mussolini caíram com a Segunda Guerra, a ditadura Franco não cai com a Segunda Guerra. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas que diabo? Como assim ele sobrevive à guerra? Primeiro ponto, essa ditadura Franco coloca a Espanha como sendo neutra na Segunda Guerra Mundial. A Espanha não declara apoio a lugar nenhum na Segunda Guerra Mundial. E aí você vai me falar, Nicolás, mas esse cara é louco. Mais do que Franco, ele é maluco. Como assim? Ele deu um olé no Hitler e no Mussolini? Apesar dele ter mandado um oizinho e uma piscadinha para o regime fascista, uma vez consolidada a ditadura, Franco virou as costas para os antigos aliados Hitler e Mussolini. Você lembra de alguém que fez a mesma coisa aqui no Brasil? Você lembra de alguém que andou namorando Hitler, mas na hora H deu para trás e não quis saber? Franco fez isso. Só que Franco fez isso e ao mesmo tempo estabeleceu uma baita aproximação econômica com os Estados Unidos. Aproximação econômica com os Estados Unidos. E aí você enlouquece. Vai, Nicolás, peraí, você tá de brincation to my face. Os Estados Unidos não eram os libertadores das ditaduras? Os Estados Unidos não entraram na guerra para combater os regimes ditatoriais e para lutar pela democracia? Não foi esse o discurso do tio Sam, prof? Então, olha a indignação seletiva. A indignação seletiva norte-americana é muito interessante. Os Estados Unidos combateram veementemente o fascismo e o nazismo e deixaram de lado Franco, que era tão ruim quanto. Ruim no sentido de tragédia social e perseguições políticas.
O regime franquista não deve nada ao regime nazista nem ao regime fascista. Aliás, não deve nada ao regime varguista aqui no Brasil. Mas olha como os Estados Unidos vão fingir que não estão vendo nada e vão deixar para lá. Por quê? Porque estão ganhando dinheiro em cima. E porque a ditadura Franco, de certa forma, era uma garantia que esses caras não tomavam a Espanha. Então, os Estados Unidos simplesmente fingiram demência e fizeram relações econômicas com a Espanha. Isso explica por que a Espanha não foi atacada pelo eixo na Segunda Guerra Mundial. Atacar a Espanha, país neutro, é crime de guerra, você não ataca país neutro. 2, significava, mais uma vez, comprar uma treta com os Estados Unidos. E os Estados Unidos entraram na guerra por um problema chamado Japão. E a gente vai ver isso no vídeo da Segunda Guerra Mundial. Resultado, a Espanha vai viver um raro momento de prosperidade econômica. Prosperidade econômica. O modelo espanhol aqui, ele se aproxima ao que aqui na ditadura militar no Brasil chamamos de milagre econômico, um desenvolvimentismo com obras públicas e ao mesmo tempo, a exaltação do nacionalismo extremo, que é muito forte, e ao mesmo tempo a questão da centralização política. Sim, e a questão do nacionalismo extremo é muito importante para você entender uma série de problemas que a Espanha vem até hoje. Por quê? Um dos elementos que mais significa um símbolo nacional é a língua. E a Espanha vem de um longo processo de discussão a respeito da autonomia daquelas comunidades autônomas, que nada mais são do que os estados na Espanha. Tá? Como é que vai se dar esse nacionalismo extremo? Dentre outras formas, o espanhol como sendo a língua única. Cuidado com o ataque de agora eu se consagro aqui. Você vê o que eu escrevi de laranja, fala, Nicolás, mas é óbvio que o espanhol é a língua única da Espanha, se a Espanha fala espanhol, certo? Calma. A Espanha tem, desde a sua formação no século XIV, uma língua oficial. Porém, a Espanha tem dialetos, línguas locais. Porque a Espanha, quando ela nasceu como país lá no século XIV, com o casamento do Fernando e da Isabel, teve a imposição da língua castelhana, que se tornou a língua nacional da Espanha. Tanto que castelhano e espanhol é a mesma coisa, certo? Mas a Espanha tem, por conta da junção de diferentes reinos lá no século XIV, a Espanha tinha uma enorme diversidade linguística. Aliás, a Espanha tem até hoje essa diversidade linguística. Acontece que, em nome do nacionalismo, em nome da exaltação dos símbolos espanhóis, o general Franco acaba com a autonomia das comunidades autônomas. Fim da autonomia das comunidades. E o nome comunidades autônomas nada mais é do que províncias na Espanha. Eu vou escrever aqui embaixo que são províncias para você não se perder. Aliás, eu acho que eu não preciso te lembrar, mas já te lembrando, em 37 Getúlio Vargas fez isso aqui no Brasil. Em 37 Getúlio Vargas queima a bandeira dos estados, proíbe a autonomia dos estados. Franco proíbe a autonomia das comunidades autônomas na Espanha. Nenhuma comunidade autônoma existe mais como autônoma e todas elas estão submetidas ao seu próprio poder. O centralismo político é uma marca fortíssima da ditadura Franco e isso vai ser utilizado para exaltar o nacionalismo. Por quê? Porque as comunidades autônomas, não são mais independentes
2, sequer podem mais usar a sua própria língua. E o galego, o basco, o catalão, essas línguas que fazem parte da Espanha foram proibidas. E eu quero te fazer lembrar um pouco de uma das grandes questões atuais da Espanha, que é a briga da Catalunha pela sua independência. Um dos elementos que a Catalunha tem de mais identitários é o uso da língua catalã. Se você for a Barcelona, em Barcelona fala-se catalão e espanhol, nessa ordem. E se você for no metrô de Barcelona, você vai encontrar o catalão primeiro e o espanhol depois, porque a língua da Catalunha é o catalão. Isso vale para o País Basco, isso vale para a Galícia. Só que, durante a ditadura Franco, isso foi proibido. Durante a ditadura Franco, todas essas línguas regionais foram proibidas. E o espanhol era a única língua permitida em território espanhol. Aliás, eu preciso te contar por que eu estou vestindo uma camisa do Real Madrid para te falar de Guerra Civil Espanhola. Não foi sem querer. O general Franco era torcedor maluco do Real Madrid. O general Franco era torcedor doente do Real Madrid. Inclusive, o general Franco financiou a construção do estádio do Real Madrid. O estádio atual do Real Madrid chama Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, que por sinal foi um guerreiro, um soldado militar que lutou nas tropas nacionalistas na Guerra Civil Espanhola, amigo pessoal do general Franco, certo? Os anos dourados do Real Madrid foram durante a ditadura Franco. Inclusive, foram os anos nos quais o Real Madrid montou os primeiros timaços da história, contratando jogadores como Alfredo Di Stéfano, que era o Messi da época, certo? Atravessando a negociação que o Di Stéfano tinha com o Barcelona, porque ele tinha que fazer parte do Real Madrid. O Real Madrid vai ganhar 5 Copa dos Campeões da Europa durante a ditadura Franco. Existem várias acusações de títulos comprados pelo Real Madrid, de ajudas arbitrais absurdas, tipo aquelas que acontecem lá no estádio, no Natal de Itaquera, sabe? Então, ajudas de arbitragem absurdas que o Real Madrid recebeu durante a ditadura Franco. Porque o general Franco usou a sua influência para favorecer o seu time do coração. E o Real Madrid, até hoje, ele é visto por aqueles times de fora de Madrid, exemplo o Barcelona, como um time ligado à ditadura. E o Barcelona, o grande adversário do Real Madrid, como um time da resistência. E não é por acaso que hoje o Barcelona, o Futebol Clube Barcelona, é um dos símbolos do separatismo da Catalunha. Aliás, eu preciso te contar mais um detalhe. Nessa obrigatoriedade do uso da língua espanhola, o único lugar em que isso não valia era dentro do Camp Nou em jogos do Barcelona. Dentro do Camp Nou em jogos do Barcelona, o catalão era permitido, certo? E aí você começa a entender por que o Barcelona tem todo esse viés político. Por que o Barcelona ele é tão utilizado como símbolo da resistência catalã? Porque o Barcelona foi o símbolo da resistência à Guerra Civil Espanhola. Foi o símbolo, à ditadura Franco. A Catalunha foi bombardeada pelas tropas franquistas várias vezes. A cidade de Barcelona guarda até hoje nas suas paredes, no seu bairro latino, marcas de tiros do tempo da Guerra Civil e dos tempos da ditadura Franco. Certo? O futebol acabou sendo elemento de polarização política na Espanha. O Real Madrid, o time do Franco, o Barcelona, o time da oposição. A ditadura Franco, dessa forma, consegue se segurar no poder até 76, quando, numa segunda onda de fim de ditaduras, vai cair o franquismo e um pouquinho antes tinha caído o salazarismo em Portugal, que eram os dois resquícios que ainda tinha de totalitarismo. Certo? A Guerra Civil Espanhola acabou se transformando num ensaio da Primeira Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola acabou se tornando um microcosmos do que seria o período da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, inclusive por conta das alianças políticas. Certo? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.